E agora a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Franklin. Ele é advogado, especialista em direito esportivo, para a gente falar um pouco mais sobre o caso do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Doutor, boa noite, prazer falar com o senhor. Vamos começar essa nossa conversa explicando a punição imposta ao jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores da Rede Família. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Em linhas gerais, né, falando genericamente, o Gabriel Barbosa ele foi denunciado por uma violação à regra antidopagem, que é consistente à tentativa ou fraude ao processo de controle de dopagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um atleta ele é selecionado por um exame de doping, ele precisa colaborar totalmente com os procedimentos do exame e seguir à risca as regras inerentes a esse exame, né, sob pena de considerar que ele está tentando inviabilizar o resultado daquele teste. Então, em linhas gerais, foi essa a tipificação do Gabriel. Se a gente pensar agora após esse julgamento, a punição, a defesa, inclusive na Corte Arbitrária do Esporte, né, o CAS, a gente lendo tudo que envolve essa notícia, a questão da suspensão, a defesa vai tratar principalmente sobre o exame ter sido negativo, ou seja, em nenhum momento o Gabriel Barbosa ingeriu qualquer tipo de substância, usou qualquer tipo de substância que impediria ele, por exemplo, no doping. Isso, de fato, pode ser algo que vai facilitar o trabalho da defesa ou, por a gente estar falando de uma tentativa de fraude, doutor, uma coisa não vai interferir na outra? Pois o processo ele corre em segredo de justiça. Então, nós não temos, né, todos os detalhes do caso. Então, a gente está especulando. Né? Muito do que se fala é especulação com relação ao caso. Mas não necessariamente, né, a ausência de um resultado positivo no teste afasta a pena que foi imposta de tentativa de fraude. Porque algumas substâncias, elas têm, né, a meia-vida no organismo muito curta. Então, algumas vezes, o fato do atleta postergar a conclusão do teste pode vir a ser suficiente para fazer com que o resultado desse teste seja negativo, seja favorável para ele. Então, eu imagino que nesse processo os argumentos tenham sido nesse sentido. Né? A acusação aduzindo que o descumprimento, né, dos requisitos do teste poderiam ter inviabilizado o resultado do teste, né, e a defesa justificando que o teste deu negativo, né, que o atleta já se submeteu a inúmeros testes na carreira sem nunca ter havido um positivo antes. Então, é difícil antecipar o que vai ser apresentado na Corte Arbitral do Esporte. Mas eu adianto que é um novo julgamento na Suíça e, inclusive, novas teses podem surgir e novas testemunhas. Pode começar tudo de novo, começa do zero na Suíça. É legal a gente falar dessa parte do julgamento, porque nós estamos falando de um caso que aconteceu em abril de 2023, ou seja, há quase um ano. Ele foi denunciado somente em dezembro do mesmo ano, né, dezembro do ano passado, e aí esse julgamento acontece então, e a sentença desse julgamento liberada ontem, divulgada ontem. Por que essa demora? É normal esse tipo de situação? Esse tempo ele é levado por conta de ser algo do doping? Qual que é a explicação, doutor? Então, idealmente, esse caso deveria ter terminado antes, certo? E a leitura que eu faço é que esse caso demorou por motivos não inerentes ao jogador e não inerentes à sua defesa. E como é que se chega a essa conclusão? Né, do prazo que foi fixado para início do cumprimento da pena. Tanto o Código Brasileiro Antidopagem quanto o Código da WADA, da Agência Mundial, eles preconizam que quando houver atrasos significativos no processo não atribuíveis ao atleta ou à sua defesa, o tribunal ele tem a discricionariedade de iniciar o cumprimento da pena da data da suposta violação. Então, justamente por esse atraso não atribuível ao Gabigol,
é que a suspensão que foi aplicada, ela retroagiu a abril do ano passado. Antes, a defesa, a gente já comentou isso, a defesa vai tentar aí reverter a situação. Antes que isso aconteça, ele está proibido, inclusive, de treinar, né, no CT do Ninho do Urubu, CT, Centro de Treinamentos do Flamengo. Até que a defesa tente alguma coisa. Existe uma outra situação para que o Gabigol volte a fazer parte do elenco, volte a treinar ou não? Somente lá na Suíça, no próximo julgamento que acontece na Suíça. A partir do momento em que ocorra a intimação da decisão de ontem, intimação por escrito das razões da decisão, começa a correr o prazo de 21 dias para apelação à Corte Arbitral do Esporte. E a defesa do atleta, na hora de interpor essa apelação, ela tem o condão, né, caso seja o desejo do atleta, de requerer, em sede liminar, um efeito suspensivo, né, no recurso. O que isso quer dizer? Né? Suspende-se a decisão proferida aqui pelo Tribunal Antidopagem Brasileiro até o julgamento do mérito do recurso. Essa é uma das ferramentas que estão disponíveis no sistema para evitar que o atleta fique de fora de um momento importante da carreira dele. Agora, não há garantias, né, que uma vez feito esse requerimento, o tribunal vá acolhê-lo. É uma possibilidade, não é uma certeza. Doutor, e esse tipo de suspensão, de julgamento, eu acho que ele mostra também, seja para o torcedor, para o próprio jogador e para os clubes de maneira geral, quão é importante e é levado a sério o doping no esporte, né? Sim, essa é uma boa observação, né? As regras antidopagem, elas não são feitas para penalizar simplesmente o atleta, né? Elas são feitas para proteger os demais atletas, né, contra uma eventual trapaça, né? Proteger a coletividade, estabelecendo o jogo limpo, em condições igualitárias de participação entre todos os atletas. Então é algo importantíssimo, né? Não é brincadeira. As penas são muito... dependendo da modalidade esportiva, uma suspensão por 2 anos ela é capaz de inviabilizar o retorno do atleta ao esporte. É algo muito, muito grave. E interessante nesse caso específico do Gabriel Barbosa, é que essa suspensão não vem nem, o senhor já explicou aqui, inclusive, com relação ao teste dar positivo ou negativo para algum tipo de substância. Mas ele se baseia especificamente, com relação ao comportamento do jogador no dia desse teste surpresa que aconteceu dentro do centro de treinamento, né? Exato, assim, tentando resumir a disputa, né, o que está sendo aquilatado é o seguinte: se o comportamento dele foi uma mera indisciplina, né, ou se realmente naquela indisciplina havia a intenção de alguma maneira alterar o resultado daquele controle de dopagem. Então, esse é o debate, né? Isso é que certamente está sendo debatido pela defesa dele com os órgãos de acusação nesse momento. Tudo que acontece, nesse caso, é para deixar o esporte mais justo, né, doutor? A ideia é essa, né? A ideia não é prejudicar a OB, a ideia é proteger a coletividade. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação, pela explicação com relação a um caso que chama atenção, não só pela pena, mas se envolvendo um jogador de uma grande equipe do futebol brasileiro. E há muito tempo a gente não vê alguém ficando de fora, falando aqui de futebol nacional, por 2 anos por conta de doping, né? Então agradeço mais uma vez a participação durante o Ligados no Esporte aqui na RFTV. Foi um prazer, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Boa noite, obrigado.